Olá, boa tarde. Estamos aqui na TV Comunitária do Rio, diretamente falando do Núcleo de Educação e Cultura. E eu sou a Sueli Ema, estou aqui hoje com dois amigos, o professor Rosildo Bonfim e a professora Ana Cláudia Dantas. Eles vão falar para a gente sobre a programação do Ocupa Tijuca, que vai acontecer no sábado, dia 24 de agosto, no período da manhã, pegando o período da tarde. Eles vão contar melhor para a gente e para vocês como é que isso vai acontecer. Primeiro eu gostaria, professor Rosildo, que você me dissesse para os nossos ouvintes, espectadores, né, o que é o Ocupa Tijuca? O que é isso? Bom, o Ocupa Tijuca é um movimento que foi criado em maio deste ano, de 2019. Inicialmente o nosso foco era a reforma da Previdência, mas depois a gente percebeu lá na nossa região que, na verdade, não só o direito social da Previdência que nós estamos sendo alijados. Então tem vários outros, como mortandade lá nos morros, nas comunidades próximas, como questão de reforma trabalhista, e nós ampliamos nossa visão para a gente lutar por todos os desmontes dos direitos sociais que foram implementados e continuam sendo neste governo e nos governos anteriores. Então nós começamos num foco um pouco menor da Previdência e aumentamos nosso raio de ação para todas as questões sociais que estão sendo obliteradas por esse governo, e não só esse, como alguns outros que sucederam. Então esta é a proposta do Ocupa Tijuca. É um movimento apartidário, nós recebemos lá pessoas de todo e qualquer partido, basta ter uma vocação para o direito social. Basta lutar para manter o mínimo de dignidade social que a população brasileira conquistou e que agora está sendo obliterado dia a dia. Então esta é a finalidade específica do Ocupa Tijuca. Tá, muito bem. Ele acontece exatamente no bairro da Tijuca, numa rua, ele está restrito a uma região específica ou pega a Grande Tijuca? Como é que você... A gente atua, na verdade, em geral, na Grande Tijuca, mas o que acontece? Como a gente não tem sede, então às vezes a gente consegue um convêniozinho com uma igreja, a gente vai lá, dá palestra. Eu mesmo com esse Ocupa Tijuca foi assim, houve uma palestra sobre Previdência, eu estava lá como ouvinte, acabei que me filiei ao grupo. Às vezes a gente faz palestras, explicações, como fizemos recentemente no Sindicato das Empregadas Domésticas. Às vezes nos reunimos na praça e também nos reunimos também no CEP, quando fazemos uma reunião para a gente deliberar sobre as pautas. Então a gente, na verdade, se reúne em vários locais, dependendo da disponibilidade daqueles locais. Tá, e qual é o objetivo do Ocupa Tijuca? O que vocês pretendem mostrar para a sociedade? Qual é o objetivo desse movimento? Como há uma mídia massificante, tanto informações equivocadas, por exemplo, da reforma da Previdência, não mostrando a real situação. Eu nunca vi a mídia chamar alguém que seja contra. O nosso objetivo inaugural foi explicar à população efetivamente quais as consequências, por exemplo, da reforma da Previdência. Quais as consequências da reforma trabalhista, dessa mini-reforma que o governo está tentando implementar com a medida provisória 881. Ou seja, esclarecer, na verdade, o nosso tema é esclarecer para libertar. Só as pessoas com conteúdo sobre realmente o que vai acontecer com a reforma da Previdência, eles podem montar um juízo de valor para saber se ela é boa ou não. Mas não ficar apenas com uma informação unilateral da grande mídia, informações essas, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, equivocada. Muito bem. E para esse sábado, dia 24, vocês estão convidando moradores e simpatizantes do bairro e mesmo a população do Rio para uma atividade que vai acontecer na Tijuca. O que essa atividade está programando? O que vai acontecer? Será que a professora Ana Cláudia Dantas pode nos dizer um pouco dessa programação? É o seguinte, Sueli Ema, assim, só para complementar um pouco sobre o Ocupa Tijuca, porque a gente gostaria também de convidar as pessoas que moram na região, Grajaú, Meier, nós temos pessoas do Meier, etc. A gente gostaria de convidar as pessoas que queiram participar para entrar em contato com a gente. A gente tem uma página no Facebook, é só procurar nossa página Ocupa Tijuca para nos procurar para participar também. Eu queria só acrescentar também algumas palavras ao que o professor Rosildo falou, é que a gente tem a preocupação de não ser um partido, porque a gente não pretende, a gente não acha que concorrer à eleição seja
o nosso foco. A gente não quer concorrer à eleição, por isso a gente não é um partido, por isso a gente não se filiou a um partido. A gente pretende atuar de forma mais direta, com ações. A gente tem muitas ações, muitos eventos, palestras, para melhoria da população que sofre, né, como o professor Rosildo falou, violências a todo momento. Então, convocamos o professor Rosildo e o professor Flávio para participar do Grito dos Excluídos, né? Então, eu antes de falar da programação, gostaria que, se o professor Rosildo pudesse explicar um pouquinho, porque eles que tiveram mais presentes na organização do Grito dos Excluídos, explicar um pouquinho o que é o Grito dos Excluídos. Então, professor Rosildo, diga pra gente o que é isso, o Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos já é um pouquinho mais antigo do que o Ocupa Tijuca. O Grito dos Excluídos foi criado em 1995, nasceu lá com a associação com a CNBB, Pastoral das Crianças, e o Grito do Excluído, ele atua de seguinte forma. Nós estamos hoje, no dia 7 de setembro, nós vamos para a nossa 25ª passeata que a gente faz sempre após o desfile do 7 de setembro, para mostrar que, na verdade, esse país não alcançou a tal independência que tanto se proclama. Então, o Grito Excluído, ele atua em todas as frentes onde haja exclusão social. Entendeu? Então, esta é a finalidade. Nos reunimos com os outros grupos, como, por exemplo, o Ocupa Tijuca convidou o Grupo dos Excluídos para um ato que será realizado dia 24. Nós estaremos lá. Nos associamos ao Sindicato dos Petroleiros, Sindispetro, ou seja, também não somos partidários e focamos exatamente em todas as questões sociais, mas nascemos exatamente o primeiro movimento do Grupo dos Excluídos há 25 anos atrás. Foi a ideia que nós tivemos, e isso saiu em toda a mídia. Após o fim do desfile do 7 de setembro, a gente desfila atrás e mostrando todos aqueles excluídos, mostrando os pedingos, as pessoas de cor negra que são discriminadas e que moram em favela e são discriminados exclusivamente que moram em favela, de idosos, do grupo LGBT. Então nós sempre fazemos o contraponto quando sai o desfile de 7 de setembro, aquilo tudo pomposo, mostrando que essa mesma nação que se diz independente deixa uma massa de seres humanos, de brasileiros, excluído do sistema. Então a gente quer fazer um contraponto para mostrar realmente a verdade social que nós brasileiros nos encontramos. Há um desfile pomposo para a imprensa e escondido há uma gama de pessoas que vivem à margem do mínimo existencial, e isso não é mostrado para a população. Enquanto nós surgimos com esta finalidade, mostrar o outro lado que não se mostra no 7 de setembro. Por isso que nós sempre, no 7 de setembro de cada ano, volto a dizer, nós estamos na 25ª passeata, a gente sempre desfila e levando aquela quantidade, que é monstruosa, de brasileiros que estão à margem do sistema. Então, na verdade, vocês podem contar aqui com a TV Comunitária do Rio, com o Núcleo de Educação e Cultura, para dar visibilidade a essa ação, né, que é o Grito dos Excluídos. E pelo que eu entendi, o Ocupa Tijuca, ele vai recepcionar o pré-Grito dos Excluídos. Que aí eu vou dar a programação, sim. Então, vamos falar da programação? Sim. A gente, o professor Rosildo e o professor Flávio, trouxeram então para Tijuca, porque acharam que a Tijuca, o Grupo Ocupa Tijuca, tem condições de oferecer uma estrutura para oferecer uma programação para chamar as pessoas para o grito. Então, a gente elaborou, no Grupo Ocupa Tijuca, a gente elaborou uma programação, né? Só para lembrar que o Ocupa Tijuca, ele é dividido em 3 subgrupos. A gente tem um grupo de teatro, que segue a linha do teatro do oprimido do Boal. Então, as pessoas que entram no Ocupa, elas podem escolher entrar nesse grupo. A gente tem um grupo de eventos, a gente tem um subgrupo de comunicação, tem um grupo de formação, cada subgrupo com uma tarefa, né? Então, o grupo de teatro preparou uma programação bem interessante. A gente vai começar às 10 horas da manhã, na Praça Sans Pena, ali naquele pedacinho onde ficam as mesinhas,
aquelas mesinhas que os idosos jogam xadrez, etc. Um pedacinho que é coberto. Para quem está ouvindo, precisa melhor. Onde ficam essas mesinhas? Fica numa confluência de uma rua e outra? Onde fica bem no meio da praça, bem no meio da praça. Então, assim, não tem como... da Praça Sans Pena. No meio da Praça Sans Pena. Não tem como, assim, da rua, porque ela é bem no centro da praça. Porque vai ter a feirinha. Sábado tem a feirinha hippie, né? Que acontece. Ferarte. Sim, sim. No meio das barraquinhas, lá no meio, onde não acontece barraca, não tem aquele lago? Tem o lago e tem um quiosquezinho com as mesinhas com os idosos. Ali, entre o lago e as mesinhas, a gente vai fazer ali. Então, a nossa abertura vai ser 10 horas, de 10 até 10h30, nós temos uma exposição de tudo que vai acontecer no dia. A partir das 11 horas, nós vamos ter música, a cantora Laura vai cantar, e vai cantar junto com todo mundo, vai todo mundo cantar e etc. Nós vamos ter um varal de poesias e cartazes, inclusive nós vamos levar pincel e tinta para as crianças também fazerem os cartazes, com as nossas reivindicações, com os nossos direitos, né? Então, a gente, no Ocupa Tijuca, é um grupo multiprofissionais. Então, a gente tem design, a gente tem, né, advogados, a gente tem pessoas de várias áreas, jornalistas. Então, o pessoal que é design vai ajudar as crianças a fazer os cartazes. Nós temos poetas no grupo, temos uma pessoa, Patrícia, que é do grupo de mulheres que faz poesia, do círculo de mulheres que faz poesia. Então, essas mulheres vão pendurar poesias no cartaz, no varal de poesia, né? A gente vai ter também algumas palestras, o próprio professor Rosildo vai detalhar um pouco melhor, né, alguns temas do Grito dos Excluídos, que né, os temas são... Vamos falar da reforma da Previdência, nós vamos falar da reforma trabalhista e vamos dar alguns esclarecimentos. Claro que não vamos ter tempo para falar com profundidade, mas vamos pelo menos dar uma visão geral do que acontecerá com a vida dos brasileiros pós-reforma da Previdência e o que aconteceu com os brasileiros pós-reforma trabalhista. E acho que o Futuros também, não é? E o Futuros também, vamos falar também sobre educação. Então, para as pessoas entenderem melhor. Vamos ter banquinhas também, essas banquinhas, o mote das banquinhas é o acolhimento. A gente vai levar bolinho, cada um do grupo vai levar bolo, com café, com suco, você lembra, conhece um pouco essa história, né? E a gente vai botar a banquinha e vai levar banquinhos para conversar com as pessoas, para distribuir algum panfleto, conversar, mesmo que a pessoa não queira receber o panfleto, mas uma conversa, uma acolhida mesmo, né? A gente pretende fazer uma política diferenciada, né? A gente está cansado daquele blá blá blá, né? De reuniões cansativas, maçantes, né? A gente quer fazer algo diferente, a gente quer acolher mesmo, fazer amizade com as pessoas, trazer as pessoas para a gente, que a gente quer trazer as pessoas para a gente. Tá? Então a gente está pensando, a Luciana Toches, que é a professora de teatro, que está dirigindo a nossa oficina de teatro, ela está combinando com a gente vai fazer um ensaio, vai levar vários chapéus para quem quiser vestir, se fantasiar de palhaço, porque o cidadão brasileiro hoje está sendo levado como um palhaço, né, um verdadeiro palhaço, diante da situação que o país está passando. Então a gente está pensando em levar chapéus e fazer umas brincadeiras que a Luciana está propondo com a gente sobre o teatro, e isso quem tiver lá na hora vai entrar, vai brincar junto com a gente. Então a gente está pensando num dia assim bem animado, não estamos pensando em nada maçante, nada cansativo, vai ser um dia muito agradável, muito prazeroso. E a gente gostaria de convidar todas as pessoas a aparecerem por lá. Na cidade do Rio, então, pelo que vocês descreveram, né, do que vai ser o Ocupa Tijuca, eu vi que existem muitas atividades que convidam efetivamente a população a participar. São atividades interativas. Vocês falaram da poesia, né, do teatro, do café e do bolo, que são assim, características que chamam, né, que atraem, que conjugam. E aí eu lembro que na cidade do Rio existe uma lei municipal que diz da arte pública, né? É uma lei que ela diz ao poder público da importância da arte na rua, da arte pública, como uma maneira de humanização do espaço público, né? E essa lei é uma lei que foi promulgada na Câmara Municipal do Rio, né? E ela, embora mencione um direito constitucional federal, né, ela diz ao legislador também que é preciso preservar a arte pública, que é preciso preservar o direito à cidade. E parece-me que a atividade de vocês também traz
esse conceito do direito à cidade. Sim. Chama as pessoas a saírem das suas casas, né, a se juntarem e a conversarem sobre o que é que o país está vivendo, o que é que seus bairros estão vivendo, como é que envolvemos as escolas, né, nesse debate que tanto nos preocupa. Ainda há muitas dúvidas, né, sobre quais serão os efeitos dessa reforma. Né? Existem programas anunciados pelo governo federal sobre os quais a gente não sabe ainda. O professor Rosildo citou o Futura-se, que ainda é uma grande incógnita. Não se sabe se isso vai trazer benefícios ou prejuízos aos programas todos conquistados ao longo desses anos todos de Estado democrático. Então, é um convite maravilhoso que está sendo feito pelo Ocupa Tijuca. Parabéns, e sempre contem com a TV comunitária para divulgar as atividades do Ocupa Tijuca. Quero que vocês estejam aqui outras vezes. Venham nos contar como é que tem sido a adesão da população, dos moradores, né, das entidades que estão integrando. E não queremos terminar ainda, queremos que vocês contem um pouquinho como é que as pessoas na hora vão poder participar. Você disse que os professores trarão alguns elementos, que convidarão, mas quem, por exemplo, quiser recitar uma poesia, ela pode fazer isso na hora ou vocês farão já um roteiro? Pode. A gente... Né? Você quer falar? Quando é questão de informações, a população vai participar, assim, terão algumas pessoas, eu sou uma delas, por ser professor e especialista na área, a gente vai montar uma banquinha e, por exemplo, eu vou ficar lá sentado e as pessoas vão poder me perguntar. Por exemplo, como vivem me perguntando, doutor, eu tô casada, eu recebo uma pensão e meu marido recebe outra. Como é que vai ficar se ele morrer depois da reforma da Previdência implementada? Tristemente, eu vou ter que dizer para essa pessoa que ela não vai ficar com a pensão integral do marido, ela só vai ficar com 50% dessa pensão. Então, a gente vai estar ali, na verdade, quase que fazendo uma consulta graciosa para as pessoas. Então, interação, as pessoas vão nos procurar, as dúvidas que elas tiverem, dúvida que tiver sobre questão de reforma trabalhista, as crianças lá, a gente está com cartazes que os pais, enquanto estiverem ouvindo as palestras, quiserem colocar suas crianças lá para fazerem criatividade com a gente, pintar isso, vai ter um espaço para essas crianças, vai ter grupos Ocupa Tijuca olhando até para que, tomando conta efetivamente das crianças, então vai ter espaço para isso, vai ter espaço para poesia, vai ter espaço para as pessoas tirarem dúvidas, e não só, se amanhã chegar uma pessoa no dia 24 me perguntar até sobre uma questão de direito de família, como eu sou professor, nós vamos esclarecer, isso acontece muito, as pessoas, eu vivo em união estável, e comprei um imóvel, se eu separar, como é que fica? A gente está ali, na verdade, para dar, além disso, para dar um serviço público para as pessoas e tentar entrar, infelizmente, na grande brecha que o Estado brasileiro deixa. E quanto à questão que você falou, interessante, da lei do Estado para ocupar as praças com arte, foi muito interessante que surgiu um debate no nosso grupo Ocupa Tijuca, se a gente ocupar a praça e se havia necessidade de pedir autorização ao poder público. Eu dizia lá no grupo que o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, não permite, o espaço é público, que a gente peça autorização à autoridade. O que nós temos que fazer é só comunicar à autoridade, porque a autoridade não pode proibir, porque a gente costuma muito o governo falar, a praça não é do governo, a praça é da população brasileira, os espaços públicos. Então nós só emitimos um ofício comunicando que no dia 24 nós vamos ocupar a praça, mas a população brasileira não precisa de autorização do Estado. Tem que só comunicar previamente, porque pode ter um outro evento ali para não ocorrer um choque entre duas pessoas querendo fazer evento no mesmo momento. Mas se não tiver, a população pode fazer e a autoridade não pode negar. E é por isso que a gente, no Estado do Rio de Janeiro, tem a legislação para ocupar sobre a forma de arte, mas a gente pode ocupar sobre forma de explicações, a gente pode ocupar sobre forma de informações, a gente pode ocupar sobre todos os aspectos para demonstrar que a praça, a rua, é da população, não é do Estado. Estamos aqui hoje com o professor Rosildo, que é advogado, e com a professora Ana Cláudia, que é arquiteta, e eles estão nesta atividade do Ocupa Tijuca. E, Ana Cláudia, então convida os nossos telespectadores para o dia 24, para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. Então, gente, eu queria convidar vocês para o dia 24, vai ser de 10 da manhã até as 2 da tarde, tá? Na Praça Sans Pena, bem no centro da praça, entre o lago e o quiosquezinho com as mesinhas onde os idosos jogam, tá? Todos vão poder participar, não só
a gente vai fazer poesia, mas vocês também vão poder fazer poesias. Vocês também vão... A gente, inclusive, convidou pessoas que sofreram atentado, familiares, né? Das pessoas, esqueci de falar isso, das pessoas que sofreram... Os meninos que morreram no Borel, nos morros há pouco tempo, a gente convidou familiares que eles também vão falar sobre a violência que estão sofrendo na Tijuca. E vai ser um dia muito prazeroso, porque a gente vai ter música, a gente vai ter dança, a gente vai ter teatro, a gente vai ter cartaz, a gente vai ter poesia, e vai ter muita coisa boa, e vai ter muito também aconchego. Então não percam. Convidar vocês. Ok, Ana Cláudia, muito obrigada. Então não percam, dia 24, sábado próximo, na Tijuca, na Praça Sans Penha, ali em frente, é o ponto central da Praça Sans Penha, né, onde fica até, acho que parece-me que é próximo a Carlos Vasconcelos, eu não sei se seria, talvez. Mas, então, convidamos a todos vocês. Muito obrigada, Ana Cláudia, professor Rosildo, pela presença hoje. E podemos encerrar aqui com uma boa tarde para vocês que nos assistiram e participaram desse momento. A gente que agradece o convite. A gente que agradece o convite de estar aqui e poder esclarecer a população brasileira e mostrar os nossos projetos sociais. Muito agradecido. Muito agradecido. Contamos com você em outros momentos. Obrigada.